Vamos lá. Agora a gente vai para um tema que está também super quente, está aí acontecendo no nosso mercado nesse momento, que é o Open Banking e todos os impactos ou como a gente coloca em perspectiva as pessoas e a experiência das pessoas com relação ao Open Banking. Ela que é uma pessoa super criativa, ela disse que tentou ser desenvolvedora e acabou se encontrando na área de produtos e tem uma carreira incrível porque hoje ela é diretora de produtos na Acreditas. Com vocês, Fernanda. Olá, gente, tudo bom? Boa tarde para todo mundo. É, Meu nome é Fernanda, eu sou diretora de produto na Acreditas hoje e eu estou aqui numa cadeira rosa e brincam que é a cadeira da Xuxa, com um fundo branco. Eu uso um óculos preto e tenho o cabelo castanho, porque pandemia a gente não pôde pintar, né? Ele era loiro, agora tá castanho. Então, contando um pouco sobre o que eu vim falar aqui. A ideia é falar sobre crédito e open banking, mais uma visão mais humanizada e centrada no ambiente, né? Porque a gente no Brasil tem uma relação um pouco conturbada com crédito e a própria agenda do open banking ela vem para facilitar algumas coisas, para deixar mais transparente, mais competitivo o mercado. Então, vou contar um pouco como a gente tem feito isso na Acreditas para vocês e como o produto entra nesse papel de ajudar a materializar algumas coisas da visão para o tático. Contando um pouco sobre mim, eu não sou uma influencer digital, mas eu gosto de pegar o Instagram, porque o Instagram ele mostra, né, o que a gente faz no dia a dia, pelo menos para mim. Então, eu sou mãe do Francisco. O Francisco tem 13 anos, eu fui mãe dele quando ele tinha 8. E eu sou mãe do Caramelo, que é um cachorro, vira-lata caramelo. Na foto estamos nós dois usando o cone, ele estava após a operação, que era o momento de empatia. E ali, do lado direito, também tem a minha família, que sou eu, minha noiva, minha mãe, os 3 cachorros que a gente tem, e meu filho e meu enteado, então a família cresceu bastante. E contando um pouco sobre, né, essa Fernanda pessoal e a Fernanda profissional, que no fundo acho que são as mesmas pessoas, né, porque as coisas se cruzam e os caminhos que a gente decide escolher tem muito a ver com as experiências e com os nossos valores. Então, o que eu fiz, né? Eu comecei a minha vida como uma pessoa de RH, muito no começo, assim, eu não sabia o que eu ia fazer de faculdade, eu estava perdida ainda. Meu primeiro estágio foi em RH, eu acabei ficando em RH, construí uma carreira lá, até que chegou um ponto que, depois de 8 anos trabalhando em RH, e eu gostava de RH, porque eu entendia que a gente conseguia ajudar as pessoas. E eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, né, de querer construir um mundo melhor para as pessoas. E aí, em um determinado momento, eu quis mudar para tecnologia. Foi quando eu tentei ser desenvolvedora sem sucesso nenhum. E aí, é, eu comecei a trabalhar numa startup, primeiro com marketing, e aí depois eu resolvi empreender. E aí, quando eu empreendi, que eu tive muito mais contato com produto, com design thinking, com metodologias, isso em 2012. E aí tentei um pouco entender como é que esse mundo funcionava. Empreendi durante 2 anos, a gente fez até o exit na empresa. E aí, quando eu saí, o Brian, que era o CEO do Viva Real, me chamou para lá. Falou: você não quer ser Product Manager aqui porque parte do que você faz é produto. Eu falei: legal, não sei nem o que que era, não sabia o que que era. Fui descobrir. Entrei lá, tinha um time muito bom de produto, aprendi pra caramba, descobri que realmente era a parte que eu gostava, né, de criar inovação, era essa de produto. Eu não tinha talento para codar e eu, putz, não gostava muito de falar com os investidores, ter que negociar e ter que fazer todo esse trabalho que era muito mais complexo para mim. E eu me encontrei em produto e trilhei uma carreira em produto, passei pelo Zap, depois fui para o GTA, trabalhei com produto no Pão de Açúcar, enfim, com produtos de dados, inclusive, depois fui para o LX, trabalhar com produto que era B2B e depois com a vertical de alto,
até que eu vim para Creditas, né? Então, quando eu vim para Creditas, a OLX já tinha muitos valores legais em relação, putz, a ter é um marketplace aberto, potencializa a economia, as pessoas conseguem vender e comprar e transacionar ali sem custos, inclusive. Então, você dá acesso, né, a uma compra para, muitas vezes, para itens que as pessoas não conseguiriam comprar nas lojas porque eram mais caros. E aí, quando veio Acreditas, né, eu sempre tive muito preconceito com crédito, né, e sobre o crédito no Brasil, sobre ser um crédito caro, como é que a gente lidava com toda essa concentração do crédito nos grandes bancos e o mau relacionamento das pessoas com crédito. E aí, quando eu conversei, veio muito uma visão um pouco mais humanizada, porque no final das contas, quando você tem um crédito barato, você ajuda as pessoas a terem novas coisas, né? Novas possibilidades que o crédito proporciona. E aí eu lembrei, né? Passei um ano em Vancouver e no final das contas eu usei uma linha de crédito para poder ir para aprender inglês e tudo mais e voltei, paguei, tudo funcionou bem. Então, de fato, o crédito ele habilita coisas que às vezes a gente nem imaginava que era possível. Eu nunca imaginei na minha vida que fosse possível um dia morar fora do país, o crédito proporcionou isso. Então, com essa visão, né, eu comecei a pensar, bom, se o produto é um meio para criar a mudança no mundo, por que que eu não me junto a essa missão da Acreditas para fazer com que o crédito ajude mais pessoas, para que isso chegue a mais pessoas? E aí foi quando eu fui para Acreditas e fui numa linha muito vamos criar uma estratégia de produto para que isso se materialize também. Como é que a gente transforma isso em entregáveis no final e como é que isso impacta o resultado, né? Tendo uma visão humanizada. Porque se a gente pensar, o crédito, ele viabiliza as coisas. O crédito usado de maneira responsável, com juros saudáveis, ele vai permitir que você viabilize novas conquistas. Só que quando eu cheguei, quando eu vi, na verdade, é que vinha esse monte de gente, né, que são esses bonequinhos aqui, e, putz, no final das contas a gente ajudava muito pouco. São esses corações abaixo. Então, como a gente ajudava poucas pessoas, falei, bom, tá, e agora, o que a gente faz? Isso daqui. Se vem tanta gente, por que que a gente não está conseguindo viabilizar mais conquistas para mais pessoas, né? E aí, quando a gente olha, né, e pensa numa lógica de plano de saúde financeiro, as pessoas muitas vezes chegam para pegar um crédito no momento da urgência. E quando elas chegam no momento da urgência, é mais caro você pegar esse crédito, porque você já está com seus limites de créditos consumidos, você provavelmente já baixou o seu score, então vira um crédito não saudável. E qual é a relação que as pessoas têm com crédito no Brasil? É uma relação de vergonha. Eu não chego para um amigo e falo, oi, eu peguei um empréstimo aqui, porque putz, eu tenho vergonha de assumir que eu precisei pegar o empréstimo. Eu tenho desconfiança sobre os créditos oferecidos. Então, putz, será que isso aí é juros baixos mesmo? Será que não vai acontecer alguma coisa comigo? E a gente vem de uma economia muito instável no Brasil, que naturalmente levou a todo esse movimento. A gente tem a baixa confiança nos bancos. Então, quando a gente começou a olhar, beleza, se as pessoas chegam aqui nesse momento, né, que elas estão endividadas, como eu ajudo para que elas cheguem antes? Para que a gente construa uma visão preventiva, para que a gente tenha uma gestão financeira e o crédito, no fundo, seja um crédito mais saudável ainda e funcione. Porque, de fato, a gente tem pessoas hoje que chegam na Creditas nesse momento, né? Não é o momento que ela está endividada, é o momento que é antes. Então, putz, eu quero pegar um crédito para fazer uma inseminação artificial. Eu quero pegar um crédito para poder pagar um MBA do meu filho. Então, isso é um crédito que, putz, eu estou fazendo de uma forma consciente e pegando com juros mais baixos do que eu pegaria no mercado, porque é um crédito securitizado. É um crédito com um bem como garantia e por isso ele é mais baixo. Dado esse contexto de plano de saúde financeira, a primeira coisa que a gente começou a olhar, beleza, qual que é a visão do produto, né? O que é o produto que a gente quer entregar? Bom, a vida é cheia de coisas para fazer. Ter acesso a um bom crédito deveria ser fácil, deveria ser simples. As pessoas deveriam conseguir fazer isso muito rápido, de forma, cara, eu precisei, vou usar isso, é um crédito bom para mim. E aí,
quando a gente olha o Golden Circle, né, que é uma metodologia para a gente separar o porquê que a gente está fazendo, como e o quê, cara, por que a gente estava fazendo aquilo? Porque a gente queria proporcionar um crédito com a melhor taxa do mercado. Como? Construindo produtos e serviços que tivessem valores e taxas justas. E o que a gente entrega? Um serviço de empréstimo. Só que quando a gente começou a evoluir isso tudo e falar, bom, beleza, eu posso entregar o crédito e aí a pessoa vai pegar esse dinheiro e vai fazer alguma coisa, ou a gente pode começar a ir um pouco além, né? Que não é só sobre o crédito, é sobre permitir as novas conquistas de formas simples. E o que é isso? É quando você liga o crédito em outros pedaços da jornada. Então, quando eu quero, por exemplo, comprar uma televisão e eu não tenho um cartão de crédito, grande parte da população, como que a gente liga para a pessoa adquirir essa televisão? Ah, ela faria um empréstimo consignado para pegar esse empréstimo consignado e ir na loja e pagar. Por que a gente já não vende a televisão, já mostra quanto isso ficaria parcelado no consignado e conecta toda essa jornada? Então, começou daí um pouco a ideia do beleza, vamos conectar tudo e a gente ajuda desde o começo da jornada, da conquista até o crédito. Para que fique o que no final? Tudo verticalizado de forma simples. Para que quando eu precise de um crédito para alguma coisa, isso já esteja conectado. E aí vem a história da visão para o tático. Então, um pouco da visão, como é que a gente desce para o tático? Quando a gente fala do tático, bom, o que a pessoa quer no topo da vida dela? Ela quer uma saúde financeira. Ela quer uma vacina para se manter saudável, né? Então, no fundo é isso. Eu quero, putz, ter uma vida financeira saudável. O que as pessoas gostam também de pensar? Eu quero pensar nas possibilidades, eu quero explorar as possibilidades que o dinheiro pode me proporcionar. Mas eu quero que seja algo simples, eu quero que o crédito e essa compra sejam simples, é uma experiência verticalizada. E quando a gente foca na tarefa, né, e aí é um pouco do que a gente usa esse design for motion, né, que é a pirâmide do design for motion. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando constrói alguma coisa, alguma solução, é a parte funcional. Cara, o que funcionalmente a pessoa precisa? A pessoa precisa pegar dinheiro. Então, toda essa parte funcional, se a gente for pensar, é inclusive quando a pessoa dá avaliação 0,1. Porque a única coisa que a pessoa está olhando é, cara, eu preciso pegar dinheiro. Se não me deu dinheiro, você é ruim. Se me deu dinheiro, você é legal. Então, essa é a parte que a gente precisava deixar funcional. Confiável. A partir do momento que eu falo que a pessoa tem um crédito, eu preciso garantir que aquele crédito é confiável, que ela pode contar com aquele valor. E que ela consiga acessar de qualquer lugar. Então, se ela quer pedir de um app, se ela quer pedir da web, se ela quer pedir de algum parceiro, isso deveria funcionar. E aí, quando a gente começa a sair desse ambiente tático e conectar e focar na experiência, que é o que a gente está falando um pouco da verticalização, é trazer conveniência, deixar super fácil, é fazer isso. Eu vendo o Apple, o celular, o iPhone, e esse iPhone já está conectado no consignado e eu entrego tudo para você. Então, isso é um pouco do que a gente falou. Só que esse é o momento que a gente está. Só que onde a gente gostaria de chegar? A gente gostaria de chegar aqui, na segurança e saúde financeira. Então, o time, e aonde o Open Banking entra nisso tudo, né? Se a gente for pensar. A frase do Bill Gates que diz que o banking is necessary, banks are not, então a opção do serviço bancário, então eu preciso do crédito, mas eu não necessariamente quero esse crédito com um banco. Eu não necessariamente quero me relacionar com um banco para ter esse crédito. Então a gente precisa pegar dessa pirâmide aqui o funcional e tornar ele invisível e focar no que é experiência. E aí o Open Bank ele ajuda, né, para deixar esse funcional ainda mais invisível, de alguma forma, né? Então, o que a gente olhou, né? Quais são os pilares do Open Banking? O cliente está no controle, tem segurança e privacidade, é simples e prático e o compartilhamento é gratuito. Ou seja, o cliente escolhe quando ele compartilha os dados. Mas o que ele ganha? O que ele espera? Né? Eles esperam que, no final das contas, a gente consiga retribuir duas coisas. Ferramentas para gestão financeira, que conecta quando a gente fala sobre saúde financeira, lá no pilar, e ofertas e descontos com base em seus hábitos, que tem a ver com o funcional. Né? Então, o que as pessoas esperam do Open Bank são esses dois mundos. Eu quero que você me ajude a ter uma vida financeira melhor e eu quero
E, cara, o que eu tenho que fazer hoje, que é complicado e que não tem uma oferta boa também, cara, você me deu uma oferta melhor. Então, é uma parte mais funcional. Então, uma parte mais emocional e uma parte mais funcional. E aí, a gente começou a destrinchar isso. Beleza, então, a gente conhecendo melhor nosso cliente, a gente dá uma oferta personalizada, a gente consegue dar uma experiência simplificada, inclusive, com esses dados, e a gente consegue focar no relacionamento para ajudar a construir toda essa gestão financeira que a pessoa precisa. Quando a gente fala sobre experiência personalizada, que é o que estava ali na mão, no final das contas, porque a gente já tinha os produtos rodando, o que a gente tinha? Bom, eu tenho um produto que tem essa sequência. A pessoa preenche o lead, tem a simulação, ficha do carro, tem toda essa sequência que eu precisava de todos os dados para todas as pessoas aqui. Quando o Open Banking vem, eu consigo olhar para sair do fluxo padrão, como é que eu pego tecnologia para criar esse ecossistema e depois como é que eu faço com que isso impacte as métricas do negócio. E aí a gente passa para um pedaço onde você tem múltiplas jornadas, né? Então, o que a gente quer, no final das contas, é que as jornadas sejam cada vez mais personalizadas. Então, se aquele cliente que me deu acesso via Open Banking, sei lá, e eu vejo que ele já tem crédito aprovado no Itaú e outras coisas, putz, eu preciso de tanta restrição quanto eu estou tendo para um cliente que eu não tenho acesso? Provavelmente não. Então, como a gente entrega isso também em formato de experiência? E aí que a gente começou a criar N tipos de jornadas, como um quebra-cabeça, dependendo da pessoa, dependendo da situação, você tem uma jornada diferente. E aí, isso era o que estava na mão. Isso é o mais simples, né? Putz, isso é o que é dado do Open Banking, né? Cara, você tem mais informação, você simplifica a vida do cliente. Você simplifica, você cada vez vai se tornar a parte do banking totalmente invisível para o cliente. Putz, o cliente não precisa se preocupar, não vai mais dar dor de cabeça fazer alguma coisa em relação ao crédito. Então, como a gente consegue fazer isso? E aí vem o segundo momento, que é o momento, na verdade, que a gente começa a ficar um pouco mais complexo de lidar. Cara, o que é esse relacionamento preventivo, né? Se a gente olhar a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, 71% das famílias estão endividadas, né? A gente tem 25% com dívidas em atraso e 10% não terão condições de pagar. Então, a questão de saúde e gestão financeira, ela tem muita relevância no brasileiro e como a gente entrega isso de uma forma saudável e como a gente conecta isso no crédito. Para dizer para a pessoa que, caramba, o seu crédito que você tem, inclusive, não está tão bom. Você poderia ter esse crédito nosso aqui e ter pagar um juros melhor. E aí, uma das formas que a gente começou a pensar, beleza, vamos criar um Hack Day para a gente começar a desenhar experiências possíveis que a gente pode trazer, né? Então, o que a gente começou a pensar é, bom, você, né, como a gente estava falando de saúde financeira, né? Qual que é o seu estado, seu diagnóstico? Então, você gasta tanto por mês, pagando dívidas, e isso aqui é o quanto você paga com juros, porque as pessoas também não têm consciência do quanto os juros tá comendo, né, da receita dela. Às vezes elas vão muito na linha do tipo, essa parcela cabe, mas eu não tenho consciência dos juros, do quanto aquele juros está pesando no meu dia a dia. E aí o que a gente começou a trazer de comparação é, putz, troca a sua dívida por um santo remédio e a sua dívida por uma dívida que vai ser melhor. Você vai pagar menos em juros e trazer isso de uma forma mais simples e humanizada, que as pessoas conseguissem se conectar naquela mensagem. Então, esse foi um primeiro momento quando a gente fala de pessoas que estão mais endividadas. E aí, quando a gente fala para a gestão financeira e viabilizar conquistas, porque no fundo esse é o grande objetivo da Acreditas, né? A gente quer viabilizar novas conquistas. O que a gente começou a montar é, bom, isso aqui é um painel de gestão financeira como existem outros, né? A gente consegue conectar com os empréstimos que você tem contratado e a gente consegue colocar metas e dizer o quanto falta para você atingir aquela meta se você fizer só a entrada mais o crédito. Então, isso, no final das contas, é tentar conectar tudo que a gente tem no portfólio e entregar uma experiência sem que a pessoa esteja pensando na parte financeira do negócio, mas que ela esteja muito mais focada em, cara, eu quero comprar um carro. Se eu quero comprar um carro, quanto tempo falta para eu juntar a entrada que eu estou juntando ali
eu já coloquei que eu já sei que essa pessoa tem um limite de financiamento aprovado. Inclusive, como a gente tem a parte que vende e compra carro, eu consigo dizer, inclusive, quando tem um carro no perfil que ela precisa e que ela está com esse todo o dinheiro juntado e financiamento aprovado. Então, você tira a experiência do foco do empréstimo e você joga a experiência com foco na conquista. Então, esse foi o objetivo, um pouco, né? Então, muitas coisas do que a gente vai acabar produzindo nas próximas são muito mais nessa linha. A gente tira as pessoas da gestão da questão financeira do empréstimo e a gente vai para a questão, putz, porque se a gente pensar, cara, quando você compra um carro, você não está pensando que você quer lidar com financiamento, você quer pegar o carro e sair com o carro andando. Então, como a gente, como creditas, facilita para que isso aconteça. Então, esse é um pouco do contexto que eu tentei trazer aqui, da história de cara, você consegue começar com crédito, que não estava legal, e ir desdobrando em vários caminhos, até chegar numa visão onde você está centrada no ambiente e na realidade da pessoa. Foi esse o grande objetivo, né? E aí, a gente pode olhar métricas de sucesso, né? Beleza, isso vai dar certo? Como a gente olha métricas de sucesso? A gente pode olhar um funil simples. Putz, essas pessoas vêm pegando dinheiro, essas pessoas aprovam em crédito, essas pessoas conseguem pegar dinheiro. Esse é um funil simples. Ou a gente pode dar uma visão mais humanizada. Putz, eu quero que menos pessoas estejam em situação emergencial, endividadas, sem crédito, e eu quero que mais pessoas estejam aqui, usando algum ativo para conseguir um crédito mais saudável para fins pessoais, para outras coisas, ou querer investir e crescer ainda mais. Então, a métrica, no final, que a gente pode olhar, pode ser uma métrica de funil simples e conversão, ou pode ser uma métrica de olhar e falar, caramba, a gente tem mais pessoas que a gente conseguiu levar desse universo que estavam endividados para um universo mais saudável. E esse deveria ser o nosso grande achievement nos próximos anos, né? Então, focar menos na conversão, mas focar mais em ter pessoas cada vez mais saudáveis na gestão financeira e como a gente ajuda a construir esse caminho. É isso. Obrigada e vou abrir aqui, ansiosa para ouvir as perguntas também. Não sei se eu falei muito, se, enfim, quem quiser me procurar também depois para conversar, fica à vontade. Muito obrigado, Fernanda. Eu achei sensacional essa visão de colocar, né, a pessoa no centro do propósito do produto e como olhar para o crédito dessa forma, trazendo o crédito saudável, não saudável e trazer o propósito de vocês nessa direção. Achei bem legal isso. Tem perguntas para a Fernanda? Oi, Fê. Super inspiradora a tua fala. E a primeira pergunta que eu tenho é relacionada a como que vocês estão tratando a questão do service design, considerando as diferentes personas, os diferentes momentos onde a gente pede crédito, né? Como que vocês estão ressignificando essa experiência que vai muito além, né, do que só o produto? Como que vocês estão tratando isso? Pra você ter ideia, assim, hoje boa parte do público ele retorna em outro momento, né? Ninguém entra e pede empréstimo direto com a gente. Então, as pessoas elas têm o tempo dela para tomada de decisão e elas constroem essa coragem de tomada de decisão ao longo do tempo. Então, um pouco do que eu estava falando até daquela jornada, pensa que era uma grande fábrica de salsicha, né? Uma pessoa entra do lado e sai do outro lado da salsicha. Não conseguia fazer variações de experiência. E aí, quando a gente começa a olhar os números, entrevistar as pessoas, entender os contextos, a gente começa a flexibilizar as jornadas. Então, tem pessoas que querem voltar depois de 4 meses. Como é que eu ajudo essa pessoa durante 4 meses a melhorar a confiança dela? Como é que eu trago mais dados? Tem pessoas que já vêm muito mais decididas, tomam essa decisão em um mês. E vamos lá e converte em um mês. Então, o service design em si, ele ajuda a gente a mapear essas múltiplas jornadas. E o interessante, assim, por mais que a gente queira, né, a gente sempre desenha um fluxo de um jeito mais simples, fala, pô, o cliente vai entrar aqui no lead form na web e vai andar até o final e vai converter tudo na web. Não. O cliente, ele passa por vários lugares, né? Então, ele pode entrar na web, no app, depois fala com o consultor, depois volta. Toda essa jornada, ela é aleatória, assim, por pessoa, né?
Então, uma das coisas que a gente começou a desenhar cada vez mais e materializar agora na experiência são essas múltiplas jornadas, que é exatamente onde o Service Design ajuda a gente a equilibrar. Bacana. E qual que é a principal jornada do foco de vocês atualmente? Então, atualmente, o que a gente olha é para verticalizar ecossistemas. Então, quando eu falo sobre ecossistema, imagina que eu tenho um ecossistema de auto, de carros, porque as pessoas tinham um carro com uma garantia e pegavam um empréstimo. Essas pessoas que pegavam um empréstimo com um carro com garantia, elas queriam em algum momento quitar esse empréstimo para vender o carro e comprar um outro carro financiado. Então, o que a gente está focando muito mais nesse momento que eu estava falando sobre experiência é isso. Eu preciso deixar a jornada de que, putz, quem tem um empréstimo com carro com garantia e quer financiar outro e quer comprar, por que que eu não faço isso tudo fluido dentro da Creditas, para que a pessoa não tenha que voltar a quitar e vai em outro lugar, compra, pega financiamento em outro lugar? Não, a gente já conhece o cliente, já tem relacionamento. Então, você consegue fazer a jornada. Então, o que a gente está focando agora são criar esses ecossistemas, inclusive vincular cartão de crédito, outras coisas, para que você consiga ter o ecossistema de carro, o ecossistema de casa e o ecossistema de salários, que a gente fala que é o at work, né? Tem toda a parte de salários, benefícios e tudo mais. Então, são 3 grandes ecossistemas para que as experiências fiquem fluidas dentro deles. Esse é o primeiro momento que a gente está. Fê, a gente tem mais perguntas aí? Tem. Legal, legal, Fernanda. Tem uma pergunta também sobre o Open Banking que você passou ali e o estágio que a gente está agora. Queria ver sua visão com relação a quais são os desafios para a adoção das pessoas, com relação às diferentes classes sociais, ou o brasileiro em si, ou até mesmo questão de segurança. Como que vocês estão vendo esses riscos da adoção e como isso vai acontecer? Eu acho que tem 2 coisas na adoção, né? A gente pode olhar uma parte mais técnica e, beleza, tem todas as integrações, né, que precisam ser feitas, e muito do que a gente fala na fase 3, né, em relação a isso, compartilhamento. Agora, todo mundo começou a falar mais sobre Open Banking, né, para as pessoas, para informar as pessoas sobre o que seria o Open Banking, que agora já é um pouco mais Open Finance até, e vem o Open Insurance também. É, então, a gente vai começar a falar mais sobre isso. Acho que todo mundo, né? Você está vendo, putz, até matéria em TV, coisas em TV, anúncios em TV de outros bancos e tudo mais. Então, acho que isso vai popularizar, assim como outras coisas foram popularizadas, o próprio Pix e tudo mais. Então, isso vai popularizar de alguma forma na população. Mas o principal ponto do Open Banking é que ele precisa entregar um benefício para o cliente antes da parte técnica de integração. Então, assim, por que que eu vou ceder a minha informação para você? O que que eu ganho nisso? Né? Então, como a gente vai comunicar isso no produto para as pessoas, isso vai fazer muita diferença da adesão em si. Então, uma das coisas que a gente, né, começou a olhar muito, fazer muitos experimentos e entrevistas, é como a gente consegue dar a percepção de valor para a pessoa, para que ela consiga, no momento em que ela está agindo, né, interagindo com algum produto, entender que, cara, se eu conecto os meus dados de Open Banking, eu tenho uma vantagem. Então, o que eu vejo é que, assim, vai depender muito das experiências positivas que a gente conseguir construir com esses dados do Open Banking. E isso vai popularizar mais, porque as pessoas vão entender que, putz, não, tem vantagem em fazer isso. O ponto que eu ainda vejo, né, como talvez o grande desafiador, assim, aí, a gente tinha uma grande parte de população desbancarizada, que foi bancarizada, né, agora, recentemente, muito por causa dos benefícios e tudo mais, lógico, na época Covid, e, e como a gente vai fazer a inserção dessas pessoas de uma forma saudável também, bancarizadas e com um relacionamento bom com as novas fintechs, né? Porque muitas acabaram, inclusive, sendo bancarizadas por fintechs e não por bancos. Então, aí tem um desafio de qual é o próximo passo. Assim. Tem algumas tendências, mas acho que ainda tem um mundo a explorar. Legal. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui do público, Fê. Minha dúvida é como foi feita a pesquisa para o desenvolvimento do produto? Tá. Como funciona para a gente, não necessariamente funciona para todo mundo, mas como a gente faz, a gente
trabalha com dois mundos, né? Tem o mundo qualitativo, então tem momentos que a gente para fazer entrevistas e o time trabalha com entrevistas contínuas. Então, continuamente, as pessoas de produto e as pessoas de design fazem entrevistas com o cliente, ligam, conversam, entendem as dores. Então, a gente faz um mapeamento das dores. Nesse mapeamento das dores, depois a gente agrega a parte analítica, então entende como as pessoas estão usando, qual é o perfil de cliente e tudo mais, aí carrega alguns dados. E aí, com isso, ajuda a gente a priorizar primeiro onde a gente vai começar. E aí, a partir do momento tanto que eu mostrei ali, são protótipos até. A partir do momento que a gente materializa protótipos, aí a gente começa a fazer volta para validar com o cliente para depois começar o que a gente fala de soluções incrementais, inclusive, né? Porque, no fundo, a gente não acredita muito em Big Bangs, assim, tipo, eu nunca vou fazer uma entrega gigante, mas como a gente vai inserindo isso ao longo da jornada com micro, né, com uma entrega evolutiva, tá? Não, Tem mais uma tem pergunta mais? aqui, Fê. Fê, como que acreditas avalia a renegociação de dívida em bancos? Tá. Hoje, pensa que a gente não tem como olhar o que você está renegociando em bancos, né? Porque a gente vai ter alguma informação que você cedeu, que a pessoa, enfim, trouxe, o que a gente consegue consultar, mas e isso entra junto na análise de crédito, e aí tem algumas regras lá que a gente consegue mexer para isso funcionar. A ideia de trazer o Open Banking é porque a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais profunda, porque hoje essa avaliação, no final das contas, né, ela acaba ficando um pouco humana, inclusive no atendimento, para poder ajudar a pessoa a fazer a gestão financeira. Quando a gente vai para o mundo de Open Banking, a gente tem esses dados sendo puxados, centralizados e analisados de alguma forma por motores, né? E então o que a gente pode pensar é que assim, por que a gente tem hoje, que ainda é alguma coisa mais simples, para onde a gente vai tem um potencial muito maior com o Open Banking, né? Porque, cara, a gente vai saber exatamente qual é a dívida da pessoa e quanto ela paga de juros e como a gente pode resolver essa dívida de uma forma mais saudável. Então, o que eu vejo no final das contas é que hoje a forma como a gente faz ainda é mais tailor-made, assim, sabe? No final das contas, tem muita coisa, tem algumas coisas manuais, a gente vai para um movimento muito mais sistêmico, criando regras e modelos de DS que conseguem fazer isso para gente. Fernanda, uma curiosidade sobre Acreditas e como vocês organizam também, assim, todas essas ideias de jornadas, frentes, são várias hipóteses, várias ideias. Você falou um pouco do protótipo, que é uma aposta, você vai lá e vai experimentar. Como que vocês quebram isso? Como que vocês organizam para validar se eu vou investir mais naquilo, não vou investir? Como que é essa organização dessas apostas aí dentro da Acreditas? Pensa que assim, no que a gente olha, no determinado quarter, eu tenho um objetivo, né? Se a gente pensar em métricas e OKRs, é mais ou menos isso. Então, eu vou ter um objetivo, algum resultado que eu quero atingir. Se eu estou fazendo um bom trabalho de produto, eu já deveria ter algumas hipóteses mapeadas ali que podem melhorar esse resultado. Porque não é tipo um parar e analisar. Tipo, é um trabalho contínuo, né? De produto, tecnologia, design, todo mundo colocando insight e aquilo andando. Então, a partir do momento que a gente tem essas hipóteses e olha os resultados, o que a gente faz é lançar os testes para poder conseguir colher resultados. Óbvio que, assim, tem dois momentos de produto, né? A gente pode pensar. Tem o momento de lançar um produto do zero, que é diferente do momento de um produto que já está andando e você precisa mexer só nele para incrementar a métrica. O produto que você tem que incrementar a métrica, você vai mais nessa metodologia. O produto que está saindo do zero, ele exige muito mais você conseguir quebrar de forma mais simples essas entregas para ir validando com públicos pequenos e específicos. Então, muitas das coisas, inclusive, a gente lança primeiro para as pessoas que são né, funcionários da Acreditas, que são tripulantes que a gente chama da nave. Então, muitas vezes a gente mesmo acaba lançando, testando, buscando coisas e aí pegando feedback, depois lançando para outro grupo e faz
launch de alguma coisa mais o soft launch, né, para poder pegar feedback e ir corrigindo ao longo do tempo. Mas é diferente, um produto novo, e tem coisa que a gente que a gente está fazendo, então a própria interligação dessa jornada toda não tem no mercado, né, como as pessoas fizeram. Então tem coisa que a gente não tem como copiar, então tem coisa que a gente vai errar. E aí o que precisa trabalhar também com o time tá tudo bem se a gente errar, a gente vai construir coisas que nem sempre vão ter aderência, só que como a gente faz para construir isso de uma forma simples, que jogar fora não tenha tanta dor e a gente aproveite para outras coisas. Então esse é um pouco do caminho que a gente vem trilhando com o time para também, calma, tá tudo bem, né? Vamos lá. Essa cultura de teste de hipótese também exige da gente um desapego de alguma forma para jogar mais coisas fora. Com certeza, ainda mais num contexto como esse de descobrir jornadas num ambiente que está em tanta mutação como o ambiente de crédito, né? Legal. Sim. Mais alguma pergunta? Fê, qual que é o tipo de retrospectiva favorito do time quando a gente está falando sobre falhas que são bem importantes coletar o máximo de aprendizado possível? Putz, tem muita coisa aí, né? Deixa eu pensar de olhar falha. Uma das coisas que a gente faz e que funciona, né? Às vezes, nem sempre, mas é olhar as navegações, o que aconteceu, tipo o histórico do que como o cliente está usando e a gente começar a iterar e discutir sobre aquilo. Tem outras coisas que são, às vezes, relacionadas a falhas nossas, inclusive no discovery, na pesquisa. Então, é conseguir olhar e voltar e falar, putz, isso foi uma falha que a gente poderia ter descoberto se a gente tivesse explorado um pouco mais o discovery de outra forma. E isso foi bom, que ao longo do tempo, tu não acreditas há 1 ano e meio, né, mais ou menos. Pensar, quando eu entrei, a gente tinha muito menos dados e informações dos clientes do que a gente tem hoje. Então, isso também ajudou a construir a cultura de experimentação que a gente quer construir. Eu não acho que a gente está ainda no modelo, putz, se a gente for pensar, ser uma empresa tech at core, com experimentação, com tudo e tal. Não está. Mas isso tem ajudado. Cada vez que a gente olha para uma falha de alguma coisa que não funcionou, fala, caramba, isso aqui a gente podia ter entrevistado melhor, ou a gente podia ter ido atrás desses dados, ou podia ter feito mais perguntas, isso vai ajudando o time a ficar com mais robustez também, né? E aí, quando eu falo sobre discovery, eu não falo só do time de produto e design, o time de tecnologia, cada vez participando mais e tendo melhor a visão do cliente, né? Então, quando a gente tem as pessoas desenvolvedoras mais conectadas nos clientes, é quando a gente tem as melhores entregas de resultado no final das contas, sabe? Não sei se eu consegui responder, eu falei demais, mas assim, foi um pouco da trajetória do que aconteceu, né? Respondeu? Show de bola. Respondeu, com certeza, Fê. Obrigada. Bom, Fernanda, muito obrigado. Acho que o tema tem tudo a ver, né? Além do código, você falou de pessoas, falou das jornadas das pessoas e como conseguir criar um ambiente de experimentação e conectar o produto, tecnologia. Acho que foi bem legal essa visão, acho que foi bem importante para o pessoal assistir e ouvir você. Muito obrigado pela preparação e pelo que você trouxe para a gente hoje.